Bom, vamos agora para a questão 2 da lista 8, das atividades 8, condutores elétricos, fio terra e leite Coulomb. Questão 2 ela diz o seguinte: duas cargas pontiformes Q1 igual a mais 2 microcoulomb e Q2 igual a menos 6 microcoulomb estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros no vácuo. Uma terceira carga, Q3 igual a 3 microcoulomb, é colocada no ponto médio no segmento que une as cargas. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Dados: constante eletrostática no vácuo, K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, de início, vamos desenhar o nosso esquema do nosso problema. Ele diz então que nós temos uma carga Q1 estão fixas em uma carga Q2, elas estão fixas, Q1 e Q2, separadas por uma distância de 600 milímetros. E que é colocada então uma terceira carga no ponto médio, ou seja, numa distância igual aqui entre a carga 1 e a carga 2, é colocada uma carga 3. Uma carga 3. Agora então aqui tem 300 milímetros. Deixa eu botar aqui 300 milímetros. É a distância entre a carga 3 e a carga 1, e 300 milímetros é a distância entre a carga 3 e a carga 2. Ele diz para nós que o sinal da carga... Opa, subi demais. O sinal da carga 1 é positivo. Só vou botar aqui sinal positivo para a gente ver as ordens, não vou botar o valor. A carga 2 é negativa, menos 6 microcoulomb, então negativa. E a carga 3 é positiva. Só tem um 3 ali, mais 3 coulomb. Então, positivo. Ele pergunta qual é o modo da força elétrica que atua sobre a carga 3. Nesse problema aqui, nós vamos ter a interação entre todas as cargas, né? Todas as cargas vão interagir entre si. Mas, especificamente aqui, ele está perguntando para nós o que acontece, o modo da força, e a gente pode pensar em força resultante, sobre a carga 3. Então, a gente vai pensar na interação da carga 1 com a carga 3 e da carga 2 com a carga 3 e vice-versa. Mas existe também a interação da carga 1 com a carga 2, mas nós não vamos analisá-la aqui. Então, a carga 1 e a carga 3 têm o mesmo sinal. Então, sinais iguais, essas forças se repelem. Então, eu vou ter uma força aqui, na horizontal para a direita, que é a força que 1 exerce em 3. Ela está tentando afastar essas cargas. Vou ter uma aqui na horizontal para a esquerda, que é a força que a carga 3 exerce na carga 1. Isso então é uma paração e reação. Nós vimos que sempre vão ter o mesmo módulo, mas sentidos opostos, a mesma intensidade. Beleza, analisamos o primeiro par, né? O par Q1, Q3. O segundo par é o par Q2, Q3. A Q3 é uma carga positiva e a Q2 é uma carga negativa. Dessa forma, cargas de sinais opostos se atraem, né? Então agora eu vou ter uma força aqui também para a direita, horizontal para a direita. E essa aqui agora é a força que 2 exerce em 3. E horizontal para a esquerda, o par ação e reação da força que 3 exerce em 2.
Aquelas não estão, essas setas não estão na mesma linha aqui que une, né? Mas elas têm o mesmo sentido e têm a mesma direção, então elas são o mesmo vetor. Pronto, então a gente consegue perceber aqui que nós temos duas forças, né, atuando sobre a carga Q3. E agora nós precisamos calcular a força resultante, né? A força resultante ela é igual à força que A1 faz em 3 mais a força que A2 faz em 3. Aqui pensando no vetor. Olhando para o módulo, como elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, como elas têm a mesma direção, basta nós fazer uma soma simples da parte modular. Não precisa fazer nada, soma ou subtração. Né? E como elas têm o mesmo sentido, esse resultado aqui vai ser uma soma. Então, pensando só no módulo, a força resultante vai ser igual a força 1 em 3 mais a força 2 em 3. Então agora nós precisamos calcular a força que 1 faz em 3 e a força que 2 faz em 3. Nós já vimos então que para isso a gente tem a equação geral da lei de Coulomb, força é igual a constante eletrostática, né, que multiplica uma carga 1, mas a gente vai alterar depois, uma carga, no nosso caso a carga sempre vai ser 3, então eu já vou alterar aqui uma carga 3, a carga 3, dividido pela distância ao quadrado. Então aqui já para ficar mais certinho aqui, eu já quero saber qual que é a força, deixa eu editar aqui, essa força 1 em 3. Qual é a força que a carga 1 faz na carga 3? O módulo dela, pelo menos, né? Estamos trabalhando aqui com os módulos. Então aqui, a minha carga 1 minha carga 1 ela é igual a 2 microcoulomb. Microcoulomb, nós já vimos que é igual a essa unidade, esse mi, ele é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Então essa é a nossa carga 1. Nossa carga 2, ela é igual a 3 microcoulomb vezes 10 a menos 6 também. Microcoulomb sempre a menos 6 coulomb. Perfeito. Então eu escrevi aqui as nossas cargas, mudando apenas o mi, né, a letra mi do micro para a sua forma matemática, 10 a menos 6. E a nossa distância, qual é a distância aqui? A distância que nós usamos aqui é a distância, eu vou botar aqui, a distância da carga 1 a 2, ou da carga, 1 a 3, ou da 3 a 1. Aqui a distância é o módulo da distância, né? Aqui ela não importa se é 3 ou 1 3, mas eu vou deixar 1 3 para respeitar a notação. E qual é essa distância? Qual é a distância da carga 1 para a carga 3? Essa distância nós vimos aqui, que como ele está no ponto médio da distância que é de 600 milímetros entre a carga 1 e a carga 2, esse ponto médio é 300 milímetros. Nós temos que trabalhar aqui na unidade do metro, a nossa unidade base. Então, para representar o m, o primeiro m, esse prefixo de milímetro, ele representa 10 a menos 3. Então, eu boto aqui vezes 10 elevado a menos 3 metro. Perfeito. Aqui nós já podemos fazer uma simplificação, né, com a quantidade de zeros que nós temos aqui, ou fazer mais para frente, ou já pode fazer aqui para facilitar a nossa vida, né? Juntando essas, ele não vai deixar eu trabalhar aqui, não vai deixar, então a gente carrega. Tá. Então aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa, né? Todas as nossas variáveis. Ainda tem o K, a constante eletrostática. Então o K vai ser igual a
9 vezes 10 elevado à nona, como ele disse ali para nós no enunciado. E essa unidade aqui a gente não altera, só escreve ela, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, com todas as informações necessárias dadas, deixa eu diminuir um pouco o tamanho desses dados para não ficar muito sobrecarregado aqui a tela. A gente vai pegar a nossa expressão e vai substituir esses valores. Eu tenho a constante eletrostática, substituo ela aqui. Eu tenho a carga 1, substituo ela aqui. Eu tenho a carga... Eu coloquei carga 2, na verdade é a carga 3, né, aqui na anotação. Desculpem, carga 3. Tem a carga 3, substituo ela na carga 3. Eu tenho também... Eu já substituí aqui, o K podia ter ficado de fora. Mas tá bom. Eu tenho a distância de 1 a 3, que é essa distância aqui. Então aqui o que a gente pode começar fazendo é a nossa conservação da base aqui, né? E soma dos expoentes. Então eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 6 eu conservo a base e somo os expoentes. Eu vou para menos 12. Aqui com 10 a nona eu posso seguir o mesmo processo. Eu vou chegar em menos 3, né? A gente divide 12, tinha 9, ficou com menos 3. Esse C aqui é do Coulomb, C com C dá Coulomb ao quadrado. 2 vezes 3 aqui vai dar 6. Ou eu posso deixar também, eu vou deixar esse 3 para explicar lá embaixo. Aqui eu posso elevar tudo ao quadrado. Faço a distributiva aqui de novo. Esse expoente elevado ao expoente a gente multiplica, menos 6 metro quadrado. Esse 100 aqui, esse 300, deixa eu editar, esse 300 aqui é a mesma coisa de 100 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Pronto. E agora então fica mais fácil a gente fazer a conta assim. Eu distribuo aqui de novo, 3 ao quadrado vai dar 9. 10 ao quadrado elevado ao quadrado, eu vou ter 10 a quarta. Perfeito. 10 a quarta com 10 a sexta, eu conservo a base, somo os expoentes, eu vou ficar com menos 2. 9 aqui agora eu simplifico com 9 lá de cima, eles desaparecem. Né? Esse Coulomb ao quadrado que está dividindo, eu corto com esse Coulomb ao quadrado. Esse metro ao quadrado eu também corto com esse metro ao quadrado. Esse 2 vezes 3 eu multiplico, eu podia ter multiplicado aquela hora, dá 6. Agora 10 menos 3 dividido por 10 menos 2, conserva a base e subtrai o expoente. Eu vou ficar com 10 a menos 1. Organizo isso aqui, passo 6 para frente. 6 vezes 10 a menos 1 Newton. Eu posso melhorar essa... Aqui eu posso melhorar essa notação aqui escrevendo 0,6 newtons, né? Mas vamos deixar aqui por enquanto. Então aqui a gente calculou a força que um exerce em 3. Eu vou apagar aqui agora para a gente calcular, deixar só a constante. Agora a força de 2 em 3. Vou reaproveitar essa equação aqui. Escrevendo aqui. Aliás, eu posso editar ela aqui. Força de 2 em 3, distância de 2 em 3, carga 2 e carga 3. Dessa forma, então, nós vamos ter o seguinte. Quais são os valores que a gente tem aqui agora? A carga 2, nossa carga 2, ela é igual a menos 6 microcoulomb. Como a gente está trabalhando só em módulo, eu deixo 6 para lá, a gente já sabe o sentido. Aliás, deixo o menos para lá, só pego o 6. 6, ou micro, a gente já viu que é igual a 10 elevado
a menos 6 Coulomb. A carga 3 eu apaguei, mas não precisava ter apagado, né? Porque é a mesma carga 3. Então a carga 3 continua tudo igual. 3 vezes 10 a menos 6, representando um micro Coulomb. Perfeito. E a distância agora, a distância também é a mesma, só muda a notação, né? A distância de 2 para 3 é igual 300 milímetros. Então, a gente já viu, então, já vou fazer aqui, ó, 300, então é 3 vezes 10 ao quadrado, e o milímetro é 10 elevado a menos 3 do metro. Então aqui o 10 ao quadrado eu estou representando o 100, 3 vezes 100 é o 300, o 10 a menos 3 estou representando o milímetro e a unidade do metro. Perfeito? Então agora com todos os nossos dados, a gente pode substituir na nossa equação aqui. Vou pegar ela para deixar ela ali para a gente lembrar. Então, substituo... antes eu vou tirar o K aqui, para a gente ver, fica mais organizado. Então, eu vou ter a constante eletrostática, vou ter a carga 2, vou ter a carga 3 e vamos ter a distância. Ok, devidamente substituídos, nós fazemos as primeiras operações mais tranquilas, né? Aqui eu vou distribuir o nosso quadrado, Coulomb com Coulomb eu já vou deixar ele ao quadrado. 3 vezes 6 ainda não vou fazer, vamos ver se dá para simplificar depois. Agora 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a sexta, a gente conserva a base e soma os expoentes, vai para menos 12. Esse 3 ao quadrado a gente pode simplificar com 3 de cima, ou pode simplificar ele ali com 9, né? Se a gente fizer o quadrado. Então eu faço o quadrado, simplifico aqui com 9. Esse 10 ao quadrado elevado ao quadrado vai dar 10 à quarta. 10 a menos 3 elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Opa, não era isso que eu queria. Vai dar 10 a menos 6. Certo? Aqui o metro quadrado que a gente já tem aqui, a gente pode cortar com o metro quadrado que está embaixo. Coulomb ao quadrado que está embaixo, a gente corta com o Coulomb ao quadrado que está em cima. Esse 1 está aqui de intrometido. Perfeito. Agora, a gente tem 10 à quarta vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, vou ficar com menos 2. 10 a 9 com 10 a 12, conserva os expoentes, aliás, conserva a base, soma os expoentes, vou ficar com menos 3. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, conserva a base, subtrai os expoentes. Vou ficar com o menos 1 de novo. Para organizar de novo, multiplico 3 vezes 6 dá 18, passo ele aqui para frente, passo esse 10 a menos 1. Isso é igual a 18 vezes 10 a menos 1 newton, ou 1,8. Então o que a gente pode fazer agora é somar esses dois números, né? Como eles estão na mesma ordem de grandeza, os 2 a menos 1, a gente não vai ter problema. Então a força total, que é o que ele quer saber, é igual a força de 1 em 3 mais a força de 2 em 3. Acabamos de fazer elas ali, só jogo aquela então, para achar nossa força total. Eles têm a mesma base, eles estão na mesma ordem de grandeza, então eu pego este 10 a menos 1, deixo em evidência. O Newton também dá para deixar em evidência, né? Deixo o Newton em evidência. E aqui a gente tem 6 mais 18, deixa eu deixar o Newton para cá. 6 mais 18 vai dar 22. Opa, perdão, 24. Dá 24. Ou com esse 10 a menos 1, se a gente abrir ele aqui, ele vai deixar, isso é igual a 2,4 newtons. Essa aqui, então, é a nossa resposta final, né? Que é aqui a letra B, 2,4 newtons. Obrigado aí, desculpa pelo erro da soma.